Olá, tudo bem? Estou aqui de novo, fazendo mais um vídeo. Esse vídeo eu vou refazer, na verdade, porque eu fiz ele esses dias como live, só que o espaço que eu tenho no meu apartamento, ele ficou um pouco contra a luz, e é o melhor espaço que eu tenho, então a visualização de alguns exercícios não ficou tão boa, né? Então eu vou repetir os mesmos exercícios com as adaptações para quem tem alguma questão de quadril, as grávidas que querem praticar, alguma questão de joelho, tá? Então, como eu disse nos outros vídeos, eu estou à disposição, se acaso vocês precisarem tirar alguma dúvida. Então, novamente, são exercícios muito básicos que eu estou fazendo, mas de uma forma que a gente trabalha a coluna, todos os planos e eixos dela, trabalha a questão dos princípios básicos do Pilates, respiração, posicionamentos de articulações, posicionamento de pelve. E é isso, pessoal. Então, eu estou refazendo esse vídeo. Então, a gente vai usar a toalha, uma toalha de banho, se vocês puderem já separar uma toalha de banho e uma almofada, tá? Lembrando que vocês podem fazer num colchonete de yoga pilates, ou vocês podem também fazer em cima do tapete, uma canga, mas alguma forma que vocês também se sintam confortáveis, né? A canga eu acho que é meio durinho, então se vocês puderem fazer num tapete, acho que fica mais agradável. Eu vou começar então pela respiração. A gente vai usar primeiramente a toalha, eu vou vir um pouquinho mais para trás para vocês entenderem um pouquinho melhor os movimentos. Então, pessoal, vocês podem usar a almofada para sentar, nessa posição com a perna cruzada, ou nem usar essa almofada, tá? Eu vou usar ela só pra gente ficar mais confortável. E eu vou abrir minha toalha inteira, tá? Vou dobrar aqui e vou abraçar minha costela com a toalha. Então, senta de uma maneira confortável, né? Pensando nos ossinhos do bumbum lá embaixo, nos isquios. Então, vai sentindo esses isquios lá embaixo e vai trazendo a toalha aqui, abraçando as costelas. Então, a gente vai começar com uma respiração bem profunda. Na inspiração, a gente vai puxar o ar pelo nariz, bem tranquilo, e vai soltar o ar pela boca. Na respiração, os ombros querem subir lá na orelha, mas tenta deixar ele o mais relaxado possível. Vamos nessa respiração se conectar um pouquinho mais, começar a oxigenar o corpo. Tenta ir no máximo da ins e até o final da expiração. Vamos fazer mais 2. Inspira, expande a toalha com as costelas. Solta o ar, dá uma afrouxada e uma leve puxada na toalha. Inspira. Expande a toalha para a lateral, leva o ar lá nas costas e solta. Só mais 2 respirações nessa posição. Inspira, expande a toalha e solta o ar. A última vez. No máximo da minha inspiração e no máximo da minha expiração. E dá uma leve puxadinha. Ainda pensando na respiração, pessoal, vou ficar de lado para vocês conseguirem visualizar melhor. Eu vou manter a toalha na minha torácica e vou colocá-la um pouquinho perto da minha virilha para segurar. Vou fazer uma leve flexão em C da minha coluna, com a cabeça e o ombro bem relaxado. E vou ainda pensando na respiração, levar o ar lá nas costas, empurrando um pouquinho a toalha. E na hora de soltar o ar, ativa um pouquinho mais o abdômen, trazendo força lá para a musculatura profunda do abdômen. Inspira e expande a toalha. E solta o ar, vai ativando a musculatura profunda. Só mais 2. Inspira, expande, tenta fechar os olhos para
se conectar e solta, ativando a musculatura do abdômen levemente. E mais uma vez, inspira, expande lá na toalhinha. E solta devagar. Eu vou retornar olhando aí pra frente para vocês. Nós vamos fazer um movimento de braço agora para começar a ativar a musculatura do ombro. Eu vou inspirar, trazendo o cotovelo bem pertinho aqui, ó, do meu tronco, e vou soltar o ar e vou dar uma puxada lá na toalha. Eu alivio na inspiração, solto o ar, eu dou uma puxada. Essa puxada que eu dou para frente, eu não altero nada na minha coluna, tá? Minha coluna ainda vai ficar neutra, com uma leve curvinha, não acentuada, e vou retornar. O bumbum ainda está sentado lá na almofadinha e nos isquios e puxo bem a toalha e retorno. Só mais duas, pessoal, pode afrouxar bem a toalha. Estica, força lá nos ombros, inspira, alivia, solta o ar, vai puxando sem alterar nada lá atrás. Volta devagar. Ainda nessa mesma puxada da toalha, nós vamos manter ela aqui, uma leve puxadinha, mantendo os ombros trabalhando, e vou fazer uma rotação da coluna. Então, vou no máximo da rotação. Eu inspiro ao centro, solto o ar e vou girar bem grande para o outro lado. A coluna vai girar como uma espiral. Solta o ar, mantém leve contração do abdômen, vai girando ao máximo. Inspira ao centro, solta o ar e gira. Só mais dois, pessoal. Acorda os oblíquos, girou no máximo. Inspira ao centro, solta o ar, girou ao máximo. E a última vez, inspira, puxa toda a coluna lá para um lado. A cabeça segue o movimento da coluna e gira para o outro lado. Ativando esses oblíquos, agora a gente vai para uma flexão lateral. Então, a pontinha da nossa toalha vai ficar lá no cóccix. Vou deixar bem grande aqui. Quem tiver dor no ombro na hora da execução do movimento, pode deixar o cotovelo um pouco mais baixo, não com uma amplitude tão alta. Então, ainda sentado nos isquios, quem tiver desconforto para ficar nessa posição, pode trazer os pés apoiados aqui na frente, tá? Vou manter essa posição, as gravidinhas podem fazer tranquilamente todos esses exercícios que a gente está fazendo. E eu vou fazer uma puxada aqui, ó, pensando ainda no ombro, e vou fazer uma flexão lateral em C. Eu vou inspirar, crescer a coluna lá pro teto, solto o ar, a toalha vai envolver a minha lateral e vou puxar grande, fazendo um C da coluna. E volta devagar. Eu inspiro, solto o ar, faço essa puxada, espreguiço para longe, inspirando e volta devagar. Essa daqui vocês podem fazer 8 repetições. Eu puxo grande, eu inspiro e volto devagar. Eu vou fazer só mais uma vez, pessoal, mas vocês podem continuar fazendo esse movimento tranquilamente. E volta devagar. Em cima, por cima da costela, cresce ativando o abdômen. Bumbum pesado lá embaixo. E volta devagar. Vamos trocar o lado. Lembra que se quiser fazer mais repetições na hora de ver o vídeo, não tem problema, tá? Porque esse vídeo vocês vão conseguir rever, enfim, vamos embora. Vou puxar e vou crescer alongando. Eu inspiro e volto devagar. Em cima, por cima, cresce, ativa bem o oblíquo e volta devagar. Inspira, lá no isquio, pesado esse quadril lá embaixo, sem levantar bumbum, vou crescer. E volto devagar. Mais uma vez, pessoal,
Vai crescendo, vai esticando, vai envolvendo a toalha na lateral, alongando, pesa o bumbum lá embaixo e volta devagar. Já trabalhando a rotação e a flexão lateral, a gente vai ativar o centro. Então, eu vou entrar na posição de lado novamente para vocês. A gente vai fazer uma mobilização de coluna. Pessoal, vocês podem ou não usar esse travesseirinho embaixo, tá? Essa almofada. Então, o braço vai estar aqui. Se vocês quiserem girar um pouquinho mais aqui, a nossa toalha pode girar. As gravidinhas, elas vão só elevar o braço lá pro alto e voltar, tá? As pessoas que não estão gravidinhas, a gente vai fazer o meio rolamento da coluna. Então, eu vou sentar no isquio, vou começar a ir atrás desse isquio, uma coluna em C. Deixa eu deixar minha blusa um pouquinho mais aqui para vocês entenderem. Vou arredondar minha coluna, olhando lá pra frente. Não deixo a cabeça aqui embaixo, no peito, e nem os ombros na orelha. Alivia os braços. Eleva uma vez só, lá para o alto. Vai arredondando a coluna por de cima do joelho. Cresce a coluna no isquio novamente. Eu aperto, aliás, eu puxo a toalha, vou arredondando minha coluna por detrás dos isquios e vou subir 2. E 1, inspira, solta o ar. E 2. Volta arredondando por de cima do joelho. E cresce a coluna nos isquios novamente. Agora vamos 3. Vou descer coluna redonda, força no abdômen e sobe. E 1, quanto maior a amplitude, mais abdômen. Desde que o ombro não fique na orelha. E volta com a coluna redonda por de cima do joelho. Cresceu lá nos isquios e vamos mais 2. Puxou a toalha para fora, apertou os pés lá embaixo, subiu. E 1, inspira, puxa. 2, ombro longe da orelha sem colocar carga lá no trapézio. 3, e a última, solta o ar. Inspira, vai crescendo, montando a coluna. Vamos só mais uma vez, a quinta. Desceu coluna redonda, apertou os pés. E subiu. E 5, inspira, puxa para fora essa toalha. E 4, força ao centro. 3, inspira, puxa. 2, empurra bem o punho de vocês para frente, para deixar estabilizado esse punho. Eu acho que essa é a última. Volta, arredonda por de cima do joelho. E vai crescendo a coluna. Agora a gente vai relembrar do exercício de rotação e vamos fazer o meio rolamento com rotação. Então, sentadinhos nos isquios, ainda com a toalha, ainda com a puxada para fora, eu vou descer coluna redonda, ativei o centro e vou girar. Eu inspiro, solto o ar, girou. Ainda força lá nos oblíquos, vai sentindo a rotação que vocês já fizeram e solta o ar. Inspira ao centro, solta o ar. E ombro longe da orelha, cabeça gira junto. Inspira e solta. Só mais 2 para cada lado, girou. Vai sentindo bem a contração do abdômen e girou. A última vez, pessoal, girou, inspira, solta o ar. Eu volto arredondando por de cima do joelho e cresço a coluna. A questão das gravidinhas, meninas gravidinhas, vocês vão fazer essa rotação. Lembra que o exercício anterior a gente fez só a puxada dos ombros para cima. Então, essa rotação a gente pode fazer com a coluna ereta ou num leve meio rolamento, tá? Não tem problema nenhum. Aí a gente vai alongar. O alongamento vocês podem fazer com as pernas paralelas na linha do quadril, com o pé em dorso, que é a ponta do pé para cima.
As gravidinhas, elas vão abrir um pouquinho a amplitude, né, para caber a barriga entre as coxas. Então, eu vou trazer essa primeira opção, vou puxar a ponta do pé com a toalha e vou puxar a minha coluna para baixo. Vou só respirar nessa posição, puxo os cotovelos como se tivesse duas fitinhas empurrando vocês lá pro colchonete, soltei o pescoço, mantive minha coluna em C e vou relaxar um pouquinho nessa posição. Vocês podem fazer 5 respirações, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Quando solto o ar, contrai levemente o abdômen, mantendo a curvatura mais em C da coluna. Vai sentindo a musculatura posterior de perna. Com a ação do abdômen empurrando a coluna em C, eu vou alongar um pouquinho mais a minha lombar aqui atrás. E a última vez, pessoal. Solto o ar, ativa a musculatura mais profunda do abdômen na respiração e alivia. Então, dessa posição, nós vamos entrar na posição de lado. As grávidas podem acompanhar esse exercício. A gente pode usar, para quem tem dor, patologias no quadril, pode trazer a almofada do lado do quadril, tá? Quem preferir trazer a almofada na cabeça, na cervical, sem problemas. E as gravidinhas, eu vou dar a opção de fazer o travesseirinho com a mão, com o braço, e trazer a barriga por de cima da almofada, tá? Então, pessoal, vou deixar aqui a almofada, não vou usar para visualização de vocês. Então, ó, tá vendo que aqui, ó, eu tô relaxada lá no tapete, né? Então, vamos lá, vamos fazer as conexões. Eu vou puxar o meu quadril de forma como se tivesse alguém me puxando, uma cordinha puxando lá para baixo. E vou abrir espaço lá na minha cintura, tá? Então, não vou estar mais relaxada. Se eu fizer assim um pouquinho para vocês, aqui não dá para ver muito bem, mas eu vou trazer uma curvinha aqui, mantendo a coluna neutra na posição de lado. Então, meu quadril não tá mais desalinhado. Eu puxo ele para cima e para baixo, aliás, e vou abrir uma curva aqui embaixo da cintura. Então, nessa posição, pessoal, a gente vai fazer um movimento de protração e retração que eu mostrei no vídeo anterior, que é um exercício de mobilidade dos ombros e da cintura escapular, que é um movimento de puxar o ombro lá na frente e abraçar minhas escápulas. Então, na posição sentada, só para mostrar para vocês, continue o movimento, quem já conhece ele. É um movimento que eu não uso o cotovelo. Eu faço uma puxada do ombro lá para frente e abraço essas escápulas lá atrás. Continuando aqui na posição deitado, pessoal. Alinhou bem o quadril, inspira, puxa o ombro lá para frente, como se alguém estivesse puxando e abraça as escápulas. Esse aqui a gente pode fazer 8 repetições, movendo bem essa articulação de ombro, a escápula lá atrás. E quando eu terminar o 8º, eu vou parar no meio do caminho o meu ombro, então não vou estar nem lá na frente, nem com as escápulas abraçadas. Vou estar bem no centro e vou girar a minha coluna, a minha cabeça vai olhar junto para o movimento, vou abrir bem o peitoral e manter o quadril olhando aí para vocês. Então, para frente o quadril e faz essa rotação bem gostosa para aliviar a musculatura lateral inteira. Eu inspiro lá atrás, solto o ar e volto. Dei uma pausada lá atrás, mas vocês podem fazer direto, tá? Então, minha cabeça vai lá para a palma da mão, eu giro grande. Faço uma inspiração, sentindo bem o oblíquo alongar. Inspira e volta devagar. Esse aqui, pessoal, eu queria que vocês fizessem 5 repetições. Vai crescendo, faz uma inspiração lá atrás, abre esse peitoral, abre o ombro, inspira e volta devagar. Feito 5 respirações aqui, pessoal, a gente vai fazer o exercício de pernas. Então, o alinhamento do quadril vai ser essencial. A pontinha do pé, ela vai crescer com energia lá pra frente.
E eu vou fazer um movimento de círculos, tá? Então, para quem quer ser desafiado um pouquinho nesse movimento, vocês podem deixar as duas pernas estendidas, tá? Que aí começa a ativar um pouquinho mais o trabalho de equilíbrio. Eu vou precisar de mais abdômen, mais glúteo lá atrás. Vou fazer os círculos, circulando, passando lá pelo bumbum. Nós vamos fazer 8 círculos, bem devagar, e vou inverter o sentido. Então, o oblíquo vai continuar trabalhando aqui embaixo, o abdutor e o glúteo também trabalhando. Faz 8 em cada sentido. Eu não tô contando, mas eu tô só repassando os exercícios aqui para vocês e a quantidade que a gente vai fazer. Terminando 8 e 8 dos círculos, nós vamos fazer um chute lá para frente na ponta do pé e calcanhar vai lá para trás. Gravidinhas, manda bala em todos esses exercícios de lado. Puxa para trás ativando o bumbum. Eu inspiro, elevo, solto o ar, dorse. Plante, vai lá na frente. Aperta o bumbum e empurra para trás. Esse nós vamos fazer 8. Faz devagar, sentindo toda a lateral, inclusive a de baixo. Inspira, solta o ar. Terminou o 8º, nós vamos trocar o lado, pessoal. Então, nessa posição de lado novamente, alinhei o quadril, fiz a protração e retração das escápulas, com o punho bem alinhado com os ombros, eu vou movimentando. Lembra da almofadinha para cada um do que eu passei, gravidinhas na frente da barriga, aliás, barriga acima da almofada. Patologias de quadril, bem ali do lado do quadril. Para quem precisa, para cervical, pode de vez usar o braço, usar a almofada. Deu a 8ª, parei no meio do caminho, vou lá para a rotação. Vou abrir bem o peito, girando ao máximo o tronco, sem desalinhar o quadril. Quadril olhando para frente, ele não vai lá para trás. Eu inspiro e volto devagar. Eu inspiro, puxo. Com o ombro neutro, solto o ar, vou girando. Abro bem o peitoral, inspira e volta. Enquanto isso, a minha cervical, ela tá olhando para o movimento, eu vou passando do meu antebraço para minha palma da mão. Então, ela vai girando lá nessas regiões do braço. E volta e continua, pessoal, pelo menos umas 5. Quem fez um pouquinho mais não tem problema. Esse exercício é bem gostoso, ele solta bastante a musculatura lateral da coluna. Eu inspiro e volto. Quando terminar, relaxa bem os ombros, solta bem a cabeça aqui no antebraço e a gente vai fazer os círculos. Então, eu vou circular esse pé com pontinha, vou mantendo o alinhamento do quadril e passando lá pelo glúteo, giro. Terminando os 8, nós vamos circular para o outro sentido. Circula, inspirando, soltando o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Aê. Terminando 8 repetições devagar. Vocês vão puxar a pontinha do pé lá na frente, calcanhar. Inspira. Solta o ar, acorda essa lateral do quadril, inspira, puxa, coloca energia lá na pontinha do pé e puxa, inspira, solta o ar, inspira, solta. Terminando 8 repetições, pessoal, nós vamos deitar, ou melhor, nós vamos ficar com o antebraço apoiado. As gravidinhas também vão fazer esse exercício, é tranquilo para fazer. Dá para fazer com o antebraço, dá para fazer sentada com as mãos aqui. Só tentem crescer, tá? Soltar esses ombros
Então, a gente pode fazer desse jeitinho aqui, com uma coluna em C e levemente flexionada. Ou aqui, no antebraço, eu ativo um pouco o meu abdômen, uma curvatura em C, com o ombro bem longe da orelha. Eu faço a puxada do meu pé como se eu estivesse pintando o teto. Eu inspiro e vou acordando um pouco o flexor do quadril, quadríceps, olhando lá para frente. Nós vamos fazer 8 repetições também. Gravidinha, é super legal fazer esse movimento para a gente soltar um pouquinho a cabeça do fêmur. Inspira, puxa a ponta. Expira, dorse. Plante e dorse. Terminei 8, vou trocar o lado. Puxa e volta. Inspira, solta o ar. Leve contração do abdômen. Quando solto o ar, contrai um pouquinho mais. Então, na índia eu vou para cima, esbeço. Força lá na região da virilha. E volta. Quando der a 8ª, pessoal, com essa conexão já de abdômen nessa posição, nós vamos pegar a nossa toalhinha. Vamos começar a fazer o rolamento do quadril. Gravidinhas podem fazer também. Vou trazer ele à frente do quadril, não na barriga, tá, pessoal? Bem aqui na frente do pubis. E a coluna de vocês, antes de a gente fazer o rolamento do quadril, a gente vai fazer uma mobilidade de coluna. Eu vou amarrar um pouquinho a minha blusa aqui para ver se vocês conseguem enxergar um pouco mais a curvatura da minha lombar. Então, eu vou pesar bem o meu peso do quadril lá na região do sacro e vou apertar um pouquinho a minha mão aqui para baixo, para ativar a musculatura das costas, essa região acima. Então, eu vou apertar a palma da mão e vou soltar o ar e vou espalhar a minha lombar lá no colchonete, ativando só o abdômen. O quadril é consequência de trazer um pouquinho para cima, tá? Mas não ativo aí o glúteo para fazer esse movimento, porque o movimento ele é pelo abdômen. Então, eu vou soltar o ar, vou espalhar minha lombar lá no colchonete e na inspiração eu peso a região do sacro e abro aquela curva na lombar. Então, eu vou continuar esse movimento, para quem já conhece pode ir continuando. Eu vou refazer esse movimento na posição sentado para vocês visualizarem melhor. Então, aqui, pessoal, eu vou ativar o abdômen, empurrando lá para trás. E vou fazer uma leve curva, leve, tá? Não acentua a curva. Leve curva. E aí eu continuo. Solto o ar, eu trago minha lombar lá para baixo. E na inspiração eu peso a região do sacro e volto fazendo a curva. Então, essa é uma mobilidade de coluna, que para quem tem dor na lombar, ela é bem legal de fazer. Solto o ar, não é nada agressivo, pelo contrário, ele é só uma mobilidade. Então, ele ajuda a soltar um pouquinho essa coluna para quem tem dores. E volta. Então, fazendo isso, pessoal, pelo menos umas 5, 8 vezes, a gente vai trazer a força um pouquinho mais para a toalha, com o ombro bem longe da orelha e as escápulas bem esparramadas lá no colchonete. Então, eu vou ativar o abdômen levemente, vou espalhando esse abdômen lá no colchão, vou apertar meus calcanhares perto do bumbum e vou subir bem alto. O olhar vai ficar para o teto, o peso de vocês vai ficar nas escápulas, no calcanhar. Eu inspiro, puxando o bumbum lá para o alto e vou descendo com a coluna redonda, sentindo as vértebras tocar o colchonete. E vou aliviar um pouquinho, pesando o sacro novamente lá embaixo. De novo, ativo o abdômen esparramando a lombar lá no colchão. Vou subindo, 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 empurrando o bumbum lá para o teto, joelhos lá para a parede do fundo e peso lá nas escápulas. Eu vou descendo
coluna redonda, vou sentindo a minha coluna para mobilizar ela, sem pular etapa na coluna, e vou voltar pesando a região do sacro. Pessoal, nós vamos fazer só mais duas, mas esse daqui vocês podem repetir esse movimento umas 6, 8, tá? De acordo com o que vocês estiverem com vontade de fazer, só relembrando as dicas que eu tô dando no movimento. E pesa a região do sacro. Mais uma vez, esparrama a lombar lá para baixo, ativa o glúteo, empurra o joelho lá para longe, olhar lá para o teto. Eu inspiro, sentindo o peso lá nas escápulas, vou afundando pelo externo, vou sentindo a torácica, lombar e peso lá na região do sacro. Apertando bem e mantendo uma resistência aqui da nossa toalha, eu vou passar pelo imprint, vou subir o quadril para o alto e vou ficar. Eu vou pulsar esse quadril lá na toalha, vou resistir ela apertando no solo e pulsa. 3, força no bumbum. 4, joelhos paralelos. 5 e 6, força. 7, força no glúteo. 8 e 9, mais uma vez, e 10. Desce coluna redonda, alivia pesando a região do sacro. Terminando esses, nós vamos usar a almofada, tá? Ah, mas eu não trouxe almofada, tudo mais. Posso usar a toalha? Pode. Vocês podem deixar ela um pouquinho mais fofinha, abraçando ela, ou pode deixar desse jeito, tá? Vocês vão colocar entre os joelhos, mantendo o quadril alinhado aqui com os joelhos, palma da mão apertou, ativando as costas, ombrinho longe da orelha. Eu vou subir bem alto e nessa posição com o peso lá nas escápulas eu vou apertar. E 1, força, é um progressivo. 2, e força. 3, força. 4, 5, vou descer coluna redonda e vou aliviar o peso lá no sacro. Agora a gente vai 6. Ativei passando pelo imprint, esparramando a lombar lá para baixo, subiu bem alto o quadril e aperta. 6, 5, força. 4, 3, apertou e 2, mantendo o quadril alto e 1. Vou descendo coluna redonda e vou aliviar o peso no sacro. Mais uma vez, pessoal, ativa o centro. Força no bumbum, elevou bem alto e aperta. E 7, força. 6 e 5. 4, força no adutor. 3, força no glúteo. 2, força no posterior de perna. E 1, desce coluna redonda. E voltem para neutra, pesando a região do sacro. A última vez, pessoal, a 8ª. Apertei a palma da mão, ombro longe da orelha, vou subindo bem alto e apertei. 8, sente a musculatura interna. 7, lembra que a lateral a gente já trabalhou. 6 e 5, força para apertar. 4 e 3, gravidinhas, pode mandar bala. 2 e 1, desce coluna redonda e alivia lá no sacro. Lembrando, pessoal, que esse exercício de rolamento do quadril, ou melhor, o aperto da almofada, vocês podem fazer sentada, gravidinhas, quem ficar desconfortável na posição de barriga para baixo, tá? Em determinado momento da gestação fica bem desconfortável deitar de barriga para baixo. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai usar agora a nossa toalha, só que de uma forma que ela fique em um rolinho. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso, tá? Ela tá na metade, eu vou fazer mais desse jeitinho, ela não precisa ficar bonitinha, não. Ela só vai ficar um rolozinho de forma que fica bem confortável na lombar. Então, vocês vão trazer lá na lombar e ativar a palma da mão aqui de novo. Então, eu vou espalhar a minha lombar pela ação do abdômen lá na toalha. E vou subir uma perna, vou subir a outra.
Gravidinhas, essa posição vocês vão fazer sentadinhas ou naquela posição anterior, tá? Então, a gente vai fazer uma perna de cada, depois vocês vão repetir aquele pintando o teto, tá? Quando a gente fizer com as duas pontinhas do pé. Então, vamos lá, pessoal. Nessa posição, vou acordar meu abdômen empurrando ele lá pra baixo, lá na toalha. Vou subir uma perna, vou subir a outra. A minha toalha tá lá na lombar, então na expiração vamos colocar ela até entre a lombar e o quadril, bem na curvinha. Posicionei errado aqui, vamos lá. Força no umbigo, vai empurrando lá para baixo, espalhando a lombar lá embaixo pela ação do abdômen. E sem perder essa conexão, eu vou descer uma pontinha de cada. Como se eu quisesse tocar lá embaixo, lá no colchonete. Se eu for muito grande nesse movimento, eu preciso ter mais abdômen, porque eu aumento a minha amplitude. Então, eu vou precisar de mais abdômen para não perder a conexão e eu fazer uma neutra. Eu vou ativar esse abdômen, mantendo lá embaixo, lá na toalha e vou descendo. Eu inspiro, solto o ar, puxo a pontinha para baixo. Eu não vou perder as escápulas que estão apoiadas lá no colchonete, os ombros, empurro ele para baixo e a cervical olhando lá para o teto. Gravidinhas naquela posição antebraço, vai descer uma pontinha de cada. Vou fazer 8 vezes. Terminando a 8ª, as gravidinhas vão pintar o teto na posição sentada e vocês que não estão gravidinhos vão descer as duas pontinhas do pé. Eu inspiro, alivio, solto o ar, desce as duas pontinhas do pé. Eu tô fazendo bem pequenininho para vocês observarem, porque se eu for muito grande, eu perco a conexão lá da toalha. Ó, se eu descer muito, ó, eu desabei lá embaixo, perdi tudo. Então, quando vocês fazem isso, a probabilidade de vocês colocarem carga desnecessária na lombar é muito grande, e aí vocês vão sentir que vai incomodar um pouco na lombar. E o que eu quero é que vocês pensem na contração do abdômen, a gente trabalha esse centro. Então, são os abdominais que a gente está trabalhando agora. Desce as duas pontinhas e volta. Ativei o centro dessas duas pontinhas, volta. Terminando, 8 repetições, desce uma perna, desce a outra. Vocês podem agarrar os dois joelhos para aliviar um pouquinho. As gravidinhas, elas podem fazer isso também, afastando só um pouco mais as pernas, joelhos para fora, abrindo um pouquinho o quadril e deixando a barriga aqui entre os dois joelhos. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, para soltar o quadril. Esse daqui é excelente também para as gravidinhas fazerem. Ah, Maeva, eu não tô conseguindo ficar na posição deitada. Posso continuar naquela posição aqui, ó? Pode. Vocês podem fazer um de cada, joelho para fora, sentindo um pouco a cabeça do fêmur lá embaixo. Então, movimentos de rotação, tá? Terminando esse, pessoal, nós vamos trazer na torácica. E as gravidinhas podem continuar naquela posição antebraço, tá? Ou continuar fazendo soltura de quadril pelo menos umas 10 repetições. Eles são ótimos para todos. Para vocês, principalmente, para soltar essa região de cabeça de fêmur. Eu vou colocar as mãos atrás da nuca e vou manter a minha curva neutra lá embaixo. Então, cuidado só um pouquinho aqui com a caixa torácica. A gente vai manter essa caixa torácica com uma leve ativação do abdômen, tá? Para ela não ficar lá apontadona lá pro teto e aberta, né? Senão eu coloco carga desnecessária também na minha torácica, de modo que a gente exige um pouco lá de trás. A gente não vai exigir, a gente vai pensar no abdômen. Então, mantendo a curva lá embaixo, com peso na região do sacro, eu vou soltar o ar e vou subir. E a minha pelve vai continuar na neutra. Eu solto o ar, eu subo, sem ficar fazendo este movimento aqui, pessoal, vou manter na neutra e vou abrir o peito e vou soltar um pouquinho o peso da torácica lá na toalha. Solto o ar, eu subo, ativo o centro, inspira, abre.
solta o ar. E na inspiração, abre. Eu queria que vocês fizessem 10 repetições desses, mantendo o peso lá no sacro, sem movimento desnecessário na coluna. Continuando esse movimento, as gravidinhas vão fazer quase a mesma coisa. Como se tivesse uma almofadona, ou a gente pode usar a nossa almofada aqui, vocês vão pressionar essa almofada e fazer uma flexão sentada. Ativa o abdômen. Essa flexão, ela é só torácica. Então, eu não estou fazendo isso, ó, eu estou só fazendo a torácica, fazer uma leve flexão e volta. Solta o ar, aperta um pouquinho a almofada, uma leve flexão e volta. Continuando na posição deitados. Aqui. E sobe. Quando eu terminar essa repetição, eu vou esticar a pontinha do pé lá para longe e vou estender meu braço. Vou alongar nessa posição, estica bem os braços, pontinha da mão lá para longe, pontinha do pé lá para longe, circula um pouquinho os pés para mobilizar um pouquinho o tornozelo de forma de rotação. A caixa torácica vai querer ir lá para a lua, vocês vão ativar um pouquinho o abdômen para fechar essa caixa torácica, mas com os braços e pernas relaxadas. As gravidinhas, vocês podem fazer deitadas, se ficar confortável, ou também nessa posição, mexendo os pés, tá? Dessa posição, pessoal, nós vamos deitar de barriga para baixo. Barriga para baixo, vocês vão colocar o antebraço, agora a gente vai pensar um pouco mais de centro de coluna. As gravidinhas. Nós vamos fazer a extensão nessa posição ou na posição de pernas cruzadas, tá? Então, ó, a extensão que vocês vão fazer é trazer o olhar para o teto, abrir o peito e movimentar um pouquinho a torácica. E vai retornar. Esse aqui é o das gravidinhas. E esse aqui de barriga para baixo, para quem não tá gravidinho, vai trazer a palma da mão praticamente na linha da orelha, os pés paralelos, cotovelo lá na região praticamente das costelas. Na inspiração, com o nariz flutuando no colchão, eu vou olhar para a ponta na ins e solto o ar, vem ativando levemente o glúteo, o abdômen lá embaixo. Inspira, mantendo o olhar lá para a ponta do colchonete e retorna com o nariz flutuando. Eu olho para a ponta, a cabeça vai acompanhando a coluna, eu aperto a minha palma da mão antebraço, força no bumbum, força em eretores de coluna no centro e volta devagar. Vou fazer mais 2 repetições e este movimento vocês podem fazer 8. Inspira e volta devagar. E vamos de novo. Olhou para a pontinha do colchão, cresceu, inspirou, retornou. Continuando, pessoal, vocês podem fazer, lembrando de 8 repetições. Pode continuar. As gravidinhas aqui nessa posição. E volta um pouco mais redondo. Faz uma neutra, lembra lá da caixa torácica, abre o peito, retorna. Quando terminar, pessoal, as 8 repetições, vocês, gravidinhas com as pernas mais afastadas, vocês vão fazer a concha com a coluna em C, levemente contração do abdômen, foge esse umbigo das coxas, solta a cervical, inspira, solta o ar, mais 3, inspira pelo nariz, solta pela boca, solta o trapézio, solta os ombros. E a última vez, pessoal, inspira, solta o ar. E agora vamos entrar na posição de 4 apoios. Relembrando o gato que vocês já viram no vídeo anterior, eu vou deixar o meu punho na linha do ombro, joelho na linha do quadril e vou começar a fazer o redondo da coluna vindo lá do cóccix. Então, eu vou começar a arredondar do cóccix até a cabeça e vou olhar lá para os meus joelhos com uma coluna redonda igual um gato arrepiado. E vou soltando lá do cóccix e vou olhando para a pontinha do meu colchonete. Quem tem um pouquinho de hiperflexão
hiperflexão aqui, ó, hiperextensão, desculpa, do cotovelo, pode flexionar um pouquinho o cotovelo também, tá? Desde que o ombro esteja longe da orelha. Vou passando pelo imprint, vou arcando a coluna redonda, eu inspiro olhando para o joelho e vou soltando do cóccix a cabeça. Só mais 2. Apertei a pontinha do meu pé lá atrás, arco a coluna redonda, ativando o centro e vou soltando do cóccix a cabeça. Gravidinhas pode fazer tranquilamente, tá? Mais uma vez, cresce redondo, inspira e vai soltando do cóccix a cabeça. Dessa posição, pessoal, as gravidinhas vão descansar um pouquinho nessa posição, soltando toda a lateral aqui da meia escápula e lateral do tronco. Vão ficar por 8 segundos em cada lado. E quem não tá gravidinhos, vamos fazer com a coluna redonda e vai flutuar os 2 joelhos. Vai manter 8 segundos nessa posição. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Deixou o joelho encostado, dá uma espreguiçada aí na concha, solta o pescoço, volta crescendo. Vamos manter uma isometria agora, na posição braço e perna contralateral, vou estender com energia. Cabeça mantendo no alinhamento da coluna, zíperzinho lá na barriga, segura. 6, 5, 4, flexione um tiquinho o cotovelo oposto. 3, sem desabar o ombro. 2 e 1, trocou, puxou e 6, 5, ombro longe da orelha. 4, energia, perna e braço. 2, ativação do abdômen e 1. Fez a concha, soltou a coluna mais redonda e soltou a cabeça e o pescoço. O redondo da coluna com ativação do abdômen. Volta devagar e vamos alongar a posição de barriga para cima, usando nossa toalhinha. Então, puxou a ponta do pé para vocês, dá uma esticada bem grande, puxando a ponta, deixa eu dobrar aqui para vocês verem. Endorse para alongar bem o posterior. Vocês podem ficar nessa posição por 8 segundos, respirando, relaxando. Perna oposta pode ficar flexionada, perna oposta pode ficar esticada, vê o que fica mais confortável para vocês. Pode deixar a pelvina neutra também, pessoal, pesando lá na região do sacro. Eu vou puxar agora um pouco para fora, sentindo meu interno. O bumbum oposto, ele fica no chão, tá? Escápula oposta também fica no chão. Palma da mão, apertando bem a lateral do colchonete. Eu fico nessa posição também uns 8 segundos. Quem quiser ficar mais não tem problema. E aí eu vou agora ir lá para outra lateral, pensando um pouco mais no abdutor, que vocês trabalharam de lado, e no glúteo. Ah, não estou sentindo o glúteo. Vocês podem estender aquela perna ali oposta. Para mim fica um pouco melhor aqui. Eu vou puxar, ó, grande. E se vocês estiverem sentindo mais a panturrilha, pode flexionar um pouquinho o joelho e puxar um pouco maior para alongar. Piriforme, todo abdutor. Glúteo médio, puxa para longe, sem desconectar a escápula aqui lateral. Puxou bem grande. Isquiotibial bombando também aqui atrás da coxa. Vou trocar o lado. Novamente, posterior de perna, sóleo. Isquiotibial de novo, lá atrás da coxa. Alonga para longe, alivia bem os ombros. Ficou por 8 segundos, pensando só na respiração profunda também, para dar uma desacelerada. Eu vou abrir, alongando o adutor,
Solta um pouquinho a virilha. Gravidinhas, é bem-vindo também fazer esse exercício. Ah, mas não consigo fazer deitada. Faz sentada. Afasta uma perna sentada, com a perna outra cruzada, puxa. Volta, empurra para o outro lado. Deixa sentir bem esse abdutor e o glúteo alongando. Quem tem dores no ciático também é legal fazer esses alongamentos. Puxa, respira. Volta devagar depois dos 8 segundos, pessoal. Agora a gente vai deixar nossa toalhinha de canto. E ó, gravidinhas de lado. Quem quiser fazer só um chacoalhinho pra frente pode fazer. E a gente vai alongar um pouquinho mais, mexendo esses ombros. Solta toda essa musculatura do pescoço, do trapézio lá em cima. E vem movimentando essa cervical. Pode fazer esse movimento de rotação 2 vezes para cada lado, soltando o pescoço. Olhem para o teto, abrindo bem essa musculatura esternocleidomastoide, soltando. Quando terminar esse movimento, pessoal, vocês vão fazer o aceno da cabeça, olhando levemente para baixo e vou descendo. Soltou bem os ombros, soltou toda a parte superior da coluna, pescoço, ombros, cabeça. Vou flexionar só o joelho direito e vou contar 5, 4, 3, 2 e 1, trocou. E 5, 4, mantém uma leve contração no abdômen. 3, deixa bem relaxados os braços. 2 e 1, estende os 2 joelhos. Quem precisar flexionar um pouquinho o joelho para ajudar na hora de subir, pode flexionar. Gravidinhas podem fazer desse jeito. Pode também deixar estendido e vem ativando o bumbum e o abdômen para dar suporte para a coluna vir subindo. E é isso, pessoal. Agora a gente encerrou a nossa aulinha de hoje. Espero que estejam contribuindo aí para vocês fazerem um pouco de exercício em casa. Lembrando de qualquer dúvida, estou à disposição e fico muito feliz de poder contribuir. E é isso. Espero que vocês gostem. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Beijo.